Olá, gente. Estou aqui com o projeto Passo a Passo do semestre passado para tentar transmitir aqui para vocês um pouco da experiência e mostrar como é que vocês podem fazer, né? Aqui eu peguei a minha peça do semestre passado para poder ser exemplo para vocês da peça. Eu marquei aqui as partes principais, vou enviar para vocês esse arquivo marcado onde tem as informações principais, né? E ensinar um pouco a vocês a ler essa situação e identificar os potenciais problemas e as potenciais soluções. Então vamos lá. Situação problema. No ano de 2023, Igor passava por problemas de cobranças indevidas provenientes da empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica em sua casa. E por isso firmou o contrato de prestação de serviços advocatícios com Thaleson. Este, para garantir maior formalidade ao instrumento de negociação, inseriu no documento a assinatura de duas testemunhas, além da assinatura das partes envolvidas. Então, gente, a gente já veio o primeiro elemento, que é essencial, né, para a configuração do título extrajudicial no caso de um contrato particular. O contrato particular, ele só é título extrajudicial se ele tiver a assinatura das duas testemunhas. Tem uma exceção, que é o contrato de aluguel. O contrato de aluguel ele não precisa das duas testemunhas. O contrato de aluguel, só com a assinatura do devedor e do credor, ele já vale como título extrajudicial. Então fiquem atentos que se o contrato for de aluguel, ele não vai precisar das duas testemunhas. Qualquer outro contrato vai precisar das duas testemunhas, tá? Então vamos lá. No contrato ficou definido que o pagamento do serviço seria correspondente ao valor de R$ 12.000, que seria pago mediante uma entrada de 4.000 e o valor restante em 8 parcelas de R$ 1.000. Então, aqui são as condições do pagamento, né? Tem o valor do pagamento e as condições. Aí ele fala aqui: Igor efetuou o pagamento da entrada, ou seja, ele pagou 4.000 e quitou as duas primeiras parcelas de R$ 1.000, ou seja, ele pagou no total R$ 6.000, certo? Respectivamente a novembro e dezembro de 2023. Alisson se deparou, Thaleson se deparou com a ausência de novos depósitos nas prestações devidas por sua atuação como advogado. Dessa forma, a partir de janeiro de 2024, Igor não mais repassou o pagamento de nenhuma das parcelas em atraso. Thaleson ajuizou o processo de execução, que foi distribuído para essa vara, 23ª Vara de Fortaleza, com esse número aqui, verificando estarem presentes todos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, ou seja, o título extrajudicial é válido, né? E ele é eficaz para poder ajuizar uma ação. O juiz determinou a expedição de mandado de citação, de penhora e avaliação. Foi cumprido dia 26 de fevereiro e foi juntado aos autos do processo em 28 de fevereiro de 2024. Gente, essa data aqui é importante. Por quê? Porque quando a gente vai para o prazo dos embargos, né? Lá no 919, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, não, 915. 915 fala sobre o prazo, ele fala que o prazo é contado a partir da juntada da certidão nos autos, e não a partir da data em que foi realizado. Então, esse é o primeiro ponto importante, né, para a gente contar o prazo. Aí ele fala aqui: os seguintes bens foram penhorados: R$ 1.000 em cédulas de dinheiro, uma bicicleta no valor de R$ 3.000, um relógio da marca Rolex no valor de 5.000, um conjunto de 30 talheres de uso diário no valor de R$ 200. Aqui eu somei o total, dá um total de R$ 9.200, né? Teoricamente, o que é que ele devia, já que ele já pagou R$ 6.000, né? Ele devia os outros R$ 6.000, porque a gente está desconsiderando a existência de juros, de multa, de qualquer coisa. Então ele estaria devendo R$ 6.000 a mais. E o total dos valores penhorados foi de 9.200, né? Então, daí a gente já tira que tem o quê? Um excesso de execução, que é uma das causas de defesa que tem lá nos artigos dos embargos. Se eu não me engano, 917 é o que tem as causas de defesa, né? As possibilidades de defesa. Então, pronto.
Diante do mandado, Igor lhe procura na qualidade de advogado para que atue no processo, apresentando uma defesa cabível. Igor informou que a execução carece de fundamentação correta. Isso porque observou que a planilha de cálculos, o advogado, né, realizou cálculos dos valores cobrando a parcela do mês de janeiro. Porém, a citada parcela teria sido depositada na conta por ele fornecida e vinculada a outro banco. Por isso, o Igor apresentou o comprovante da transferência feita via Pix. Ou seja, na verdade, além daquelas duas parcelas que ele já tinha pago, conforme foi alegado, ele tinha pago ainda mais uma. Ou seja, ele já tinha pago 7 mil dos 12. E então ele só devia 5 mil reais, na verdade, né? E não 6 como estava sendo pedido. Além disso, Igor afirmou que foi levado em penhora um conjunto de talheres, sendo um item que guarnece sua cozinha e de uso pessoal. Ou seja, isso aqui cai lá na impenhorabilidade que a gente vê lá no artigo 833. Uma das hipóteses da impenhorabilidade é justamente os bens que que guarnecem a casa, que sejam compatíveis com o médio valor de vida, né? Então, aqui a gente tem as duas causas principais, né, as duas teses principais que a gente vai sustentar nos nossos embargos, que é o quê? O excesso de penhora, já que ele só devia 5 mil e foi penhorado 9.200, né? A gente considera ainda uma margem de 30%, mas para 5 mil ainda seria 6.500, né, 30%. Porque aí é justamente considerando juros, multa e eventuais correções, mas não ultrapassaria 6.500. Então, de qualquer forma, tem um excesso de penhora aqui, né, nesse valor de 9.200. E a outra tese é a impenhorabilidade dos talheres, né? Aí aqui, gente, eles colocaram o calendário para a gente contar o prazo, né? Como eu falei para vocês, ó, marquei aqui dia 28, foi o prazo que foi juntado aos autos a certidão e a gente conta a partir dele. Ele não entra na contagem. O dia que se insere a certidão, ele não conta na contagem. É só a partir do primeiro dia seguinte. Porque imagina que a certidão foi juntada no final do dia. Não teria como você contar esse dia, né, para fins de prazo. Então a gente conta a partir do seguinte. Aí aqui foi contado 29, dia primeiro, aí aqui é um sábado, não conta. Aí 4, 5, 6, blá blá blá. Aqui tem os números certinho, né, que eu coloquei. E teve um feriado bem aqui, né? O feriado também não entra porque ele não é dia útil. Então, ele vem aqui para o dia 21, que é exatamente a data que ele fala que foi protocolado. Por que ele já botou a data, né? Se era para a gente que era para calcular. Porque um dos fundamentos da peça, a gente tem que fundamentar a tempestividade. Tempestividade é justamente você protocolar dentro do prazo. Tempestividade quer dizer ao tempo, ou seja, ao prazo. Um dos primeiros itens que você vai defender é a tempestividade, né, da sua ação. Então, analisada toda essa situação, vamos aqui para a ação, né? Eu coloquei aqui essa folha, gente, que é a folha de espelho de correção, porque assim, aqui eu trouxe, mas lá na hora da prova a gente não tem isso aqui, então a gente não sabe o que é que eles vão colocar, o que é que eles vão avaliar. Por isso que vocês vão ver que tem coisas aqui que eu coloquei na minha peça que não foram obrigatórias, mas eu não sabia na época se era obrigatório ou não. Então, na via das dúvidas, é melhor colocar, porque a gente não sabe o que é que eles vão corrigir. Aí tem aqui a destinação, né? O endereçamento, corretinho. Distribuição por dependência ao processo. Gente, isso aqui é muito importante. Vocês vão precisar colocar isso daqui. Se vocês não colocarem isso aqui, vocês vão perder, ó, meio ponto na prova de vocês. Vocês estão vendo aqui? Tem que botar que ele é distribuído por dependência ao processo. Por quê? Porque os embargos à execução, eles são uma ação autônoma, ou seja, ele é uma petição inicial. Só que, apesar dele ser uma execução autônoma, ele tem dependência do processo principal, porque todo o fundamento, a qualificação, tudo vem de acordo com os autos principais. Os próprios fatos dos embargos
decorrem dos autos principais. Então, você tem que botar esse distribuição por dependência ao processo número tal. Lembrem dessa frase. Essa frase aí, decorem ela. E lembre que é a primeira coisa que você vai colocar depois do endereçamento, tá? Aí, qualificação das partes, como tem aqui, né? Dá para você fazer tanto, dependendo das informações que ele colocar, né? Se ele não colocar endereço e tal, você bota só conforme os autos principais, né? Qualificação fulano, devidamente qualificado nos autos principais. Se ele colocar as informações, gente, eu sugiro que vocês coloquem a qualificação, porque foi uma orientação que foi dada para a gente agora, nesse novo passo a passo desse semestre, e parece que eles vão cobrar a qualificação completa. Então, sugiro que vocês coloquem no modelo completo, né? Vamos lá. Identificação da peça, embargos à execução, você bota lá, né? Vocês vão ver que foi feito. A fundamentação que vocês querem colocar, nesse caso aqui é o excesso de execução, como eu coloquei para vocês. A penhora incorreta, ou seja, a impenhorabilidade, né? Aqui, ó, os pedidos que ele cita como obrigatório são esses quatro aqui. Esses quatro foram os pedidos que ele citou como obrigatório, mas poderia ser que ele quisesse outros pedidos, entendeu? Então a gente não tem como saber como é que eles vão corrigir. A gente coloca o máximo de pedido que a gente conseguir lembrar e que fizer sentido. Esse aqui da condenação, gente, vocês não podem esquecer. Primeiro, porque eles cobram. Segundo, porque quando você estiver atuando, isso aqui é a sua remuneração, né? Uma parte do valor que vai para o seu bolso. Então, hoje a gente está fazendo só treinando, mas quando estivermos advogando, é a nossa remuneração, é o dinheiro que a gente leva para casa que cai na nossa conta. Então, não pode esquecer da condenação nos honorários advocatícios, tá? O valor da causa, gente, eu destaquei esse valor da causa aqui, porque nesse caso aqui desses embargos, teve uma divergência entre o valor que eu entendi correto, que foi o que o meu professor me orientou, e o valor que eles consideraram correto, tá? Eu nem fui atrás disso, porque você vê aqui que impactou muito pouco na nota final, foi 0,08 da nota final, então não fui atrás de reclamar isso não, mas o meu O meu valor da causa foi de acordo com o entendimento do STJ. E eles consideraram o valor da causa mais usual, né? Então, vocês não levem em consideração o meu valor da causa, levem em consideração o que eles fizeram, porque são eles que corrigem. Esse fechamento aqui também, né? Que é um fechamento padrão, nos termos pede deferimento. E a assinatura, gente, sem identificação. Lembrem disso, a assinatura sem identificação. Vocês vão ver aqui na peça. Vamos lá. Então, gente, a gente vê aqui, ó, primeiro o endereçamento ao juízo da 23ª Vara Civil de Fortaleza. Isso aqui estava no caso que eles deram, certo? Então, botem conforme o caso. Aqui, ó, processo distribuído por dependência à execução número tal. Não esqueçam dessa parte também, porque isso aqui conta ponto. Aí, aqui é a identificação da peça, ação de embargos à execução. Aí aqui é a qualificação, ó. Igor Doravante embargante, já devidamente qualificado no processo principal. Ou seja, aqui eu não coloquei aquela qualificação completa, eu botei qualificado no processo principal e eles consideraram correto, tá? Aí você vem com aquela parte normal da petição inicial, ó, respeitosamente, diante de Vossa Excelência, por intermédio do advogado infrafirmado, isso aqui você não pode esquecer também. São formalidades, mas são formalidades essenciais, né, para qualquer petição inicial. Lembrem que os embargos são uma petição inicial. Opor os embargos, a execução movida por Talisson, também devidamente qualificado nos atos principais, pelos fatos a seguir narrados com fundamento, não esqueçam do fundamento dos embargos de execução. Ele não é fundamentado no mesmo artigo da petição inicial, embora ele seja uma petição inicial. Ele é fundamentado no 914.
que é o artigo que prevê a possibilidade dos embargos à execução. Então, fundamentem o, o pedido de vocês. Não esqueçam de, na qualificação, colocar o fundamento da ação. Tá? Aí, como eu falei para vocês, da tempestividade. Isso aqui é uma questão preliminar aos embargos. Eu podia até colocar ele dentro desse ponto 2, questões preliminares, e colocar ele como um dos itens. Nesse caso aqui, eu não fiz isso, mas o correto seria eu fazer dessa forma. Então, não esqueçam, gente, de justificar a data que foi protocolado, principalmente se tiver algum feriado no meio. Aí é essencial. Então, ó, aqui tem um parágrafo explicando, eu não sei se vocês vão conseguir entender minha letra, mas eu vou ler aqui. Ó. Demonstra-se a tempestividade destes embargos através da demonstração do atendimento, demonstra-se através da demonstração, tá ótimo, do atendimento ao prazo disposto no artigo 915 do CPC, conforme hipótese do inciso 2 do artigo 231 do mesmo diploma. Assim, tendo como termo inicial a data de juntada da certidão de citação no dia 28 de fevereiro de 2024, ou seja, aquela data que ele falou que foi juntada aos autos. Isso tem lá, acho que é no parágrafo 2, parágrafo 2 desse 915. Vocês verificam na hora aí que vocês forem estudar, porque eu não estou com o CPC aberto agora. A data final do prazo é dia 21 de março, haja vista a ocorrência de feriado estadual em 19 de março deste ano. Então, pronto. Aqui eu já justifiquei que ela está no prazo e que o prazo estava num dia tal porque teve um feriado. E isso vocês viram que eu contei lá no calendário, lá em cima. Aí, questões preliminares aos embargos. Aqui não era obrigatório, isso aqui era totalmente opcional, ó, vou ter até aqui. Pedido de gratuidade era opcional. Mas eu coloquei, fiz o pedido de gratuidade da justiça. Não é necessário, a não ser que ele coloque na sua peça lá, diga, peça gratuidade da justiça. Se ele quiser exigir isso, ele vai botar lá. Mas como eu não sabia como é que ia ser corrigido, eu coloquei. Outra preliminar que eu botei, que também não foi levado em conta, mas eu também, isso aqui, eu não sabia se ia ser levado em conta. Eu achei que iria, porque fazia parte do caso. Do efeito suspensivo dos embargos. Gente, os embargos, via de regra, ele não tem efeito suspensivo. Tá aqui, ó, lá no artigo 919, ele diz que ele não tem efeito suspensivo. Porém, se a execução já tiver sido garantida por penhora, que é o caso aqui nessa situação, ele pode ter efeito suspensivo concedido. Você pede isso para o juiz. Então, como eu não sabia se isso ia ser avaliado ou não na execução da peça, eu coloquei o efeito suspensivo, certo? Porque cabia. Então, na peça de vocês, vocês avaliem se vai caber ou se não vai caber, certo? Efeito suspensivo. E eu sugiro que coloquem, embora nesse ano que eles não tenham cobrado, pode ser que esse ano tenha e eles cobrem. Dos fatos, é um resumo do que aconteceu, né? Aqui eu descrevo os fatos principais. Eu vou focar aqui em demonstrar o excesso de execução, né? Demonstrar que o saldo devedor é de R$ 5.000, aqui como está grifado. Demonstrar também a penhora indevida, né? Que penhorou-se um bem impenhorável. Além de demonstrar o excesso de execução, que deveria ser 5, ele está cobrando e ele está cobrando 6. Eu demonstrei aqui também a penhora de um bem indevido, que é um bem impenhorável, que é o talher, o jogo de talheres, né? Fere até a dignidade humana, se você quisesse aí extrapolar no argumento, mas já basta dizer que ele está qualificado aqui no 833, né? Como uma das impenhorabilidades, porque é um bem que guarnece a residência e é um bem de baixo valor, né? E corresponde ao médio padrão de vida. Então, tudo isso aí já classifica no 833, não precisa de mais nenhum complemento de fundamentação. Aí você fala aqui da impenhorabilidade, nesse caso eram essas duas situações. Do direito, aqui você fundamenta, né? Você vai lá no 917, vê as hipóteses de defesa, você vê a situação que você descreveu e o artigo que você quer enquadrar. Aí você vai lá 917.3, porque aqui era excesso de execução, e
A impenhorabilidade, né, que está lá conforme o 8332, não é isso? Aí aqui, gente, encerrou a parte de fundamentação. Vocês veem que é uma peça básica, embora ela tenha muitas linhas, mas ela é básica. Aí dessa forma, pelo exposto, blá blá blá, por estes fatos, passa a requerer. Então, não pode esquecer dos pedidos. Toda petição tem que ter pedido. Por isso que não é petição. Tem que ter pedido. Lembrem dos pedidos. Os pedidos que foram obrigatórios, ó, eu já marquei aqui. Porém, eu coloquei todos os pedidos conforme o que eu tinha colocado na minha peça. Por exemplo, gratuidade da justiça, tá aqui o pedido. Concessão de efeito suspensivo, porque eu pedi isso na minha peça. Não pode esquecer de o que você pediu lá na peça, reforçar aqui nos pedidos, porque senão pode dar a improcedência porque você não corroborou o pedido, entendeu? Aí, consideração pela procedência, isso aqui, gente, é formalidade, mas foi um dos quesitos que eles julgaram. Então, não pode esquecer dessa parte. Receber os embargos, podia até botar aqui a recepção dos presentes embargos por quanto tempestivos, ou seja, receber os embargos porque eles foram ajuizados no prazo, eles cumpriram as formalidades, né? Aí o outro item aqui que era essencial, a citação do embargado nos termos do artigo 921. Ou seja, como o embargo é uma ação autônoma, uma nova ação, uma nova petição, o embargado tem que ser citado. Então você tem que lembrar de pedir isso aqui. E o último pedido que eles consideraram essencial foi a condenação, né, a pagamento de custas e honorários, certo? Isso aqui foi um pedido que eles consideraram essencial. São esses quatro pedidos os essenciais. O restante aqui foi de acordo com a minha peça. Concessão de efeito suspensivo, reconhecimento do excesso de penhora, a desconstituição da penhora sobre os talheres, né, porque são impenhoráveis. E aqui acabou a petição. O resto aqui é só formalidade. Pretende provar o alegado por todos os meios em direito admitidos. Isso aqui é uma formalidade. Aí dá-se à causa o valor de tanto, vai depender do valor da causa de vocês, né? A minha aqui eu considerei R$ 1.000, porque era a diferença entre os 6.000 que ele estava cobrando e os 5.000 que era o devido. Então eu coloquei como o valor dos embargos essa diferença, R$ 1.000, que é o entendimento do STJ. Mas também não está errado você colocar o valor igual ao da ação principal. Você pode colocar igual ao da ação principal. E foi isso que eles colocaram como correto aqui no passo a passo, tá? Então, o valor da causa de vocês, considerem igual ao da ação principal, tá? Termos em que pede espera deferimento, que isso aqui é uma formalidade, mas que eles cobraram. Eles cobraram isso aqui. A data, conforme o que foi indicado. E vocês não podem esquecer da assinatura, gente. E essa assinatura é assim, a assinatura do advogado. Não assinem a peça, não botem um rabisco. Façam dessa forma: assinatura do advogado, número da OAB, barra seccional. Porque dessa forma vocês não vão errar, certo? Vai dar tudo certo. E não tem como eles tirarem ponto de vocês, porque vocês estão fazendo dessa forma aqui, que é inclusive o padrão da OAB. É o padrão exigido na prova da OAB é esse aqui: assinatura do advogado, número da OAB, barra seccional, porque você não vai inventar dados. Qualquer dado que você inventar pode ser, inclusive, zerada a sua peça lá na OAB. Aí acaba aqui, gente, a petição inicial, né, dos embargos de execução. Eu espero que tenha sido esclarecedor. Eu fico à disposição para retirar qualquer dúvida de vocês. Sugiro que vocês estudem, façam os casos que eu elaborei e coloquei no grupo, tá? Porque eles servem não só para o passo a passo, como eles servem para a prática de vocês treinarem, identificar problemas, identificar soluções, que é isso que o advogado faz no dia a dia. E é isso, gente. Espero que vocês tenham um bom desempenho, estudem bem até lá, pratiquem. Vou dar mais uma dica aqui, gente. Façam numa folha de caderno mesmo à mão, porque lá no dia vai ser numa folha à mão que você vai fazer. Façam com o CPC do lado, certo? Pesquisem os artigos. É melhor você fazer com o CPC do lado agora e lá você lembrar e eu já sei onde é que tá no artigo tal, isso aqui tá no artigo tal. Aí você já vai no artigo certo
Porque aí você não fica lá na hora, embora você possa levar o VAD, procurando muito artigo, que você não sabe nem onde é que está. Você tem que saber pelo menos localizar os artigos no VAD. Então, elabore uma peça. Se você quiser fazer no computador, quando eu estou treinando, eu faço no computador. Mas eu sugiro que vocês façam à mão mesmo, tá? Eu faço no computador, eu abro um documento do Word em branco e começo. Ao juízo, tal, 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 tal. Faço a peça todinha. E aí eu vejo se está mais ou menos correto. Aí depois que você fizer, você pode comparar com o modelo, você pode ver ideia, né? Na internet, pedir até para a inteligência artificial ver se está correto, né? Se ataca os fundamentos corretos de acordo com o caso. Então, façam dessa forma, elaborem a peça do zero, não peguem modelos prontos, porque vocês não vão aprender nada. E é isso, gente. Eu desejo uma boa prova para todos, que todo mundo tenha um bom desempenho e fico à disposição para tirar qualquer dúvida, tá? Até mais.